Olá, sejam bem-vindos a mais um dos nossos episódios da rubrica Be Wiser Corporate. Hoje contamos com a presença do diretor do Serviço de Gestão da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, o Jorge Oliveira. Jorge, como está? Bem, obrigado. Muito boa tarde por me ter recebido e pelo convite. Estamos muito contentes de saber que somos parceiros e estar aqui hoje também é uma enorme alegria para mim e também para a Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Jorge, é com muito prazer que o temos connosco. Eu sei que iniciou a sua formação de base na área da enfermagem. Sim. Entretanto, enveredou por outros caminhos na área da gestão. Conte-nos mais um bocadinho sobre o seu percurso profissional, como é que surgiu esta oportunidade de gerir o departamento de formação? Assim, o meu percurso profissional sempre foi um bocadinho atípico. Atípico porque eu acho que nós, tudo aquilo que fazemos, devemos fazer com paixão, com dedicação. E então eu queria ser enfermeiro, porque é uma coisa que eu sempre gostei, de cuidar, de me dar aos outros e receber. Era de Viana, era e sou de Viana, e vim para o Porto aos 21 anos com o curso, com a licenciatura de enfermagem. Depois, trabalhei sempre em áreas muito complexas, que eu sempre gostei de desafios. Trabalhei em queimados, na Perlada, trabalhei nos cuidados intensivos no IPO, mas sentia que me faltavam coisas para além daquilo que eu já fazia. Tinha uma enorme paixão pelo teatro e tirei um curso de teatro na Seba Trupe. Depois acabei por estar em Itália um ano a trabalhar como enfermeiro e também tirei outro curso de teatro. Entretanto, voltei para o Porto e trabalhei logo na unidade ligada à toxicodependência, que antigamente era o IDT e agora é o DICAD. E trabalhei todo o meu percurso profissional como enfermeiro nesse espaço, mas achei que, não gosto muito desse tipo de frases, mas pronto, o saber não ocupa lugar, então achava que era importante fazer mais alguma coisa. Tirei a especialização, que agora é o mestrado em saúde na comunidade, ainda não estava satisfeito, tirei o curso de gestão no ISAG aqui no Porto, e depois, mais para a frente, tirei o doutoramento em Psicologia Social, porque sempre gostei muito destas relações com as pessoas, com o mundo que nos rodeia, com os grupos que estão nas franjas sociais, e então a Psicologia Social, de alguma maneira, ajudava-me um bocado a sistematizar as coisas. E pronto, até aí foi sempre um percurso. Eu acho que estudei toda a vida, por prazer, e pronto. E irá continuar a estudar. Sim, certamente durante... Não sei, tenho a ideia de fazer um pós-doutoramento, mas para já acho que ainda está na gaveta. Muito bem. Portanto, ao longo deste seu percurso surgiu a oportunidade de ir para o Serviço de Gestão de Conhecimento e está lá há pouco tempo, certo? Sim, eu estou lá há 9 meses, mais ou menos. Como é que aconteceu? Pronto, eu estava a trabalhar. Paralelamente ao meu trabalho profissional de enfermagem, fundei uma associação, que é o Espaço T, e uma associação que apoia pessoas através da arte, e pronto, tinha a minha vida muito organizada, não pensava em mais nada e já era feliz. Entretanto, recebo um telefonema do Hospital Pedro Spano, que é a parte principal da organização, onde está o Conselho de Administração, a pedirem uma reunião. Eu fui. Fizeram-me o convite se eu queria dirigir o Serviço de Gestão do Conhecimento na altura fiquei assim em pânico, eu assim, agora como é que eu vou com 52 anos gerir uma coisa que nunca geri, que é um mundo que congrega 2.700 pessoas, imensos centros de saúde, um hospital, e ainda por cima um hospital de referência aqui do Norte e do país, eu acho que é uma referência a nível nacional, mas a verdade é que eu gosto sempre de aceitar os desafios e de ir à luta, não é? E pensei, se eu não for, vou sempre arrepender-me. Se eu for, se não me der bem, também posso voltar. Exatamente. E aconteceu que eu, em dezembro do ano passado, quando dei por ela, estava lá no hospital, que é onde estava centralizado o meu serviço, com esta responsabilidade enorme que era gerir um serviço de gestão de conhecimento de uma OLS. Portanto, neste curto espaço de tempo, os frutos já têm sido positivos. Eu acho que assim, esta unidade de saúde, acho eu, pelo menos eu quando estava de fora, sempre havia como uma referência. Ou seja, que tinha bons profissionais, que tinha serviços modelo, e quando cheguei lá constatei isso. Ou seja, aquilo que constatei foi que era um hospital e uma OLS, ou um hospital com um acesso,
que tinha profissionais incríveis, altamente focados, altamente motivados e que quase não se sentia desmotivação em quase ninguém. Isso é fantástico. E eu achei aquilo uma situação incrível, não é? Porque não é normal ver tanta gente toda motivada. Vi uma administração também muito focada em fazer coisas inovadoras, em dar sempre um desafio e um passo à frente. Até porque eu acho que o LSM tem sempre projetos inovadores, por exemplo, é uma unidade amiga dos bebés, tem vários projetos que são referência. E então eu acho que foi muito fácil eu integrar-me, não é? Porque eu ia também motivado, vi as pessoas motivadas e que me aceitaram muito bem. Por outro lado, eu acho que tive a sorte de ter para um serviço que existia, não é? O que é bom porque já não tinha que fazer tudo e que tinha boas referências e que tinha um trabalho incrível. Se calhar faltava-lhe só ali um bocadinho uma visão mais estratégica, porque no fundo os colegas que estavam lá são os que estão hoje comigo e são pessoas fantásticas que fazem um trabalho muito bom mesmo. Apesar de não ser uma equipa muito grande, somos 5, mas que congrega a biblioteca, toda a parte dos estágios, toda a parte dos acolhimentos de quem chega ao hospital ou à SES e todo o plano de formação que se faz lá. Ou seja, parece pouco, mas é muita coisa. Sim. E tentar satisfazer todas as vontades e as necessidades de formação de todos os serviços, são imensos. A verdade é que eu aprendi aquilo que lá existia, não é? Tive a sorte de ser bem integrado e tentei dar-lhe talvez um arranjo diferente às coisas. E a verdade é que o resultado tem sido muito bom, quer a nível de feedback das pessoas que gostam e que estão motivadas, por outro lado, quer também a nível da procura. Eu acho que estamos a criar ainda uma motivação maior face àquela que já existia. E por isso estou muito contente, sei que ainda tenho muito a fazer, ainda é no meu caso é um bebé quase, Sim. que está nas minhas mãos, mas que eu acho que daqui a uns anos, se ainda estiver lá, pode realmente sentir-se que houve algum impacto neste trabalho. Eu tenho a certeza que irá criar coisas e projetos fantásticos. Jorge, então, além desta veia inovadora que o hospital e que a unidade local de Matosinhos tenta implementar em todos os seus serviços, qual é a missão do Serviço de Gestão de Conhecimento? Quais são os seus objetivos? Essencialmente é fomentar o espírito da formação contínua, formação em serviço e promover também a investigação. Não é? Aquilo que eu tentei dar face a esta missão que existe e que já está há muito tempo definida, o que eu tentei foi puxar um bocado, porque assim nós estamos muito habituados quando se trabalha numa unidade deste tipo, não é? Com esta dimensão e muito focada na área da saúde, não é? Porque as pessoas estão ali para cuidar de doentes, a formação está muito centrada no cuidar, não é? Sim, se calhar mais viradas para as competências técnicas. E aquilo que eu achei que era importante, e eu acho que cada vez mais quem lê literatura nestas áreas e também aquilo que vou ouvindo, é que cada vez mais é importante ter uma visão holística e muito mais alargada da formação. E foi aí que eu acho que pude mexer-me mais à vontade, ou seja, manter a formação técnica, não é, que é a base e é o pilar, mas também alargar para outro tipo de formações. Eu depois até tentei, posso-lhe dizer já, dividir a formação em 4 áreas, que é a formação técnica, formação para a cidadania, porque eu acho que muitas vezes nós sabemos muito de uma área, mas esquecemos daquelas áreas transversais que são importantes. O que é um seropositivo, o que é um sem-abrigo, porque é que os refugiados chegam cá e como é que eu hei de lidar com o refugiado. Ou seja, olharmos para o todo do que é o mundo, ainda por cima que estamos num mundo global. E a formação para a cidadania acho que tem sido um desafio conseguido. E depois a formação para nós, que é aquela formação que, se eu não estiver bem, também não posso cuidar dos outros. Então, exatamente, é preciso criar ferramentas para que as pessoas possam cuidar delas, para depois cuidarem dos outros. E aí na formação para nós também tem sido outro desafio, que é, termos aulas de Tai Chi, aulas de Pilates, aulas de gestão de stress profissional, aulas de yoga, no fundo também ir um bocadinho àquelas áreas que não são cientificamente validadas, mas que
há quem diga que dão resultados. Então, se é um hospital de referência, por que não testar isto sem qualquer compromisso científico? Ou seja, não quer dizer que todos vamos fazer Tai Chi agora, mas se calhar há pessoas que gostam do Tai Chi e podem fazer Tai Chi no hospital Pedro Spano. E a verdade é que tem resultado muito. Claro que isto é um processo gradativo, é um processo que vai evoluindo, mas eu acho que estes 9 meses já me dá para perceber que o caminho é por aqui. Sim. E tentar fazer algumas coisas que sejam distintas e diferenciadoras. Sim. Portanto, as pessoas aderem a este tipo de formações e de atividades diferentes do que por norma estariam habituadas. Sim, eu esqueci-me de dizer que temos mais 2, que é a formação para a comunidade, que essa ainda está um bocado embrionária, que é também o hospital e o ACES têm a obrigação, ou devem fazer, se puderem, formar a população da cidade, não é? Ou da área metropolitana onde estão a trabalhar. E então a formação para a comunidade é muito dar ferramentas ao nível da formação que é para técnicos, mas também para os doentes, para os familiares dos doentes, para os cuidadores. E só fiz algumas, mas também acho que é uma coisa importante. E depois a quinta, eu disse 4, mas são 5, é a formação em serviço, que também já existia, mas pronto, que eu acho que é importante também não esquecer, que são aquelas formações pontuais que surgem de necessidades locais do próprio serviço, não é? E que no fundo também é um mundo de formações que se fazem dentro da unidade, porque cada serviço tem as suas formações. Sim. E que são específicas daqueles serviços. E já agora, pegando neste seu último comentário, como é que é realizado o levantamento de necessidades? Como é que determina quais são as áreas a trabalhar ou a explorar? Anualmente, isto já se fazia, no fundo eu só dei continuidade, acrescentei as minhas áreas que eu queria implementar, as áreas da cidadania, as áreas da formação para nós. Fazemos no fundo um formulário e enviamos para toda a comunidade da OLS. E pedimos às pessoas que nos respondam face àquilo que nós temos, não é proposto, dando sempre a oportunidade às pessoas porem outras sugestões. Isso também é importante. Que é importante, não é? Porque senão estamos a mandar um formulário todo formatado, não estamos a dar a liberdade às pessoas pensarem que também gostavam. Depois, o resultado é trabalhado, não é? Sendo que a taxa de adesão é sempre 10%, mais ou menos foi o que aconteceu. Mesmo assim dá para termos uma perspectiva do que é que as pessoas querem. Claro que não dá para fazer tudo, porque há coisas muito dispares e não faz sentido fazer uma formação para uma pessoa ou para 2, mas dentro daquilo que as pessoas querem, tentamos fazer o melhor, não é? Depois temos também um aspecto que eu acho que é importante e que já vinha do passado, eu só dei continuidade, que é o Conselho Consultivo para o Conhecimento, que é um grupo que se reúne comigo 3, 4 vezes ao ano e que de alguma maneira nos aconselha a pensar a formação. Este grupo é constituído por um representante de cada grupo profissional, normalmente é o diretor que os convida, portanto eu convidei, depois vai a conselho para ser aprovado. E depois tem mais 3 diretores que são indigitados, porque também trabalham as áreas da formação mais específica. E pronto, as 2 coisas juntas. Acho que vamos conseguindo criar um plano de formação mais ou menos interessante, tendo em conta algumas limitações, não é? Como as limitações dos recursos humanos, dos recursos financeiros, porque hoje em dia fazer formação tem custos, não é? Claro. E temos que ir gerindo as coisas da melhor maneira. Certo. Mas deixe-me só dar-lhe ou realçar este parâmetro que me parece muito positivo, que é ir ao encontro das necessidades de todos os colaboradores. Sim. E não apenas de algumas áreas específicas. Isso é fantástico, porque obviamente temos que olhar para uma instituição como um todo. Uhum. E todas as pessoas contam. O feedback que tem dos colaboradores das diversas áreas, o que é que lhe têm dito até agora? Eu acho que, não sei como é que era o passado, sei que era bom, agora tem mostrado muita satisfação, ou seja, eu acho que também os centros de formação começaram pela enfermagem, acho que é tradição, os enfermeiros, depois os outros grupos começaram também a apostar nesta área e eu acho que hoje em dia é uma área transversal e acho que é um aspecto fundamental de um hospital ou de qualquer unidade de saúde ter um centro de formação.
na minha pequena estadia neste serviço, tem sido interessante porque, por exemplo, havia grupos profissionais que não tinham muita formação, por exemplo, os assistentes operacionais, sim, e que eu achei, na altura, que era engraçado fazer uma formação mais dinâmica, mais aberta com esse grupo profissional. Então chamei-lhe Agora é a Nossa Vez e com eles fizemos uma reunião com a diretora do Serviço dos Hoteleiros, que é responsável pelos assistentes operacionais, e comigo. E a ideia foi perceber o que é que eles queriam, o que é que os perturbava, o que é que lhes fazia feliz, o que é que os fazia mais tristes, mais ansiosos, e foi incrível. Uma coisa tão simples como uma reunião, chegaram a estar 100 na formação, que eu não chamo de formação, no fundo foi mais uma dinâmica do grupo, sim, pronto, sim, alargada, e estamos a falar de um universo de 400, tiveram 100, quer dizer que teve um quarto, foi muito bom. Sim, sim, sem dúvida. E esse efeito foi muito positivo, e a verdade é que nós não fizemos nada, nós só os ouvimos. Mas isso também é importante, saber quais é que são as necessidades e tentar ajudá-los. Sim, às vezes as pessoas, porque a formação também é isso, não é? É ouvir o outro e é perceber onde é que o pode ajudar. E o mais engraçado foi que essa formação não mudou tudo, mas se calhar fez... Ajudou na motivação, por exemplo. Ficaram muito mais motivados. Depois decidimos criar o dia do assistente operacional, que era uma coisa que não se fazia, e criamos um curso, que também acho que é inovador, que foi com a prata da casa, porque nós usamos muito a formação, até porque temos profissionais muito bons e usamos muito essa formação, para além da vossa, que temos aqui esta parceria e que tem também contribuído para o nosso sucesso, mas pensamos, o que é que os assistentes operacionais precisam? Precisam de saber quais são as suas competências, precisam de saber da ética um bocadinho, porque às vezes não têm formação e não sabem até onde é que podem ir, exato, o que é que podem dizer, como é que podem comunicar, como é que podem falar de alguns assuntos que são mais delicados, e depois também melhorar as suas relações interpessoais e gerir o stress. sim. Então percebemos que havia aqui estes 4 aspectos fundamentais na sua formação. Convidei pessoas do hospital, por acaso são todos enfermeiros, mas que dominam todas as áreas. E então conseguimos criar um curso que se chama Curso para Assistentes Operacionais, como ser um assistente operacional de sucesso em 4 módulos. Pronto, porque a ideia também é brincar, eu acho que a formação não tem que ser pesada, sim, não tem que ser tudo muito direitinho, pode-se brincar a falar de coisas sérias. Ser apelativa. Ser apelativa, é isso. E a verdade é que tem tido, estamos agora no 2º curso, isto demora, são 4 semanas, porque cada área tem 4 horas, tem uma manhã mais ou menos. E a verdade é que as pessoas estão-se a inscrever e com muita vontade, porque estão a sentir que estão a ser reconhecidas e que estão a fazer algo que também lhes vai dar competências. Exatamente. Não é? E pronto, por isso eu acho que já era tradição comigo, acho que tive essa preocupação também, que é não esquecer de toda a gente, não é? O que eu achei piada foi que depois deste projeto que foi Agora é a Nossa Vez, as assistentes técnicas também me mandaram e-mails a dizer quando é a nossa vez. Ou seja, ainda não houve, mas se calhar um dia vamos pensar. Está nos planos, não é? Está nos planos, porque eu acho que às vezes também, e a formação tem esse papel importante, que não é só dar saber, porque as pessoas que estão lá já sabem muita coisa, também é dar saber, o saber contínuo, as novas aprendizagens, as coisas que vão surgindo, mas também é escutar, ouvi-los, porque um hospital ou uma OLS tem que ser bastante humanizada, não é? E cada vez mais se fala disso, dos processos de humanização. E a humanização, nós não podemos dizer às pessoas que sejam humanas, porque humanas já são, mas que sejam ou utilizem estratégias mais humanizadas, se elas próprias não se sentem humanizadas no sítio onde trabalham, não é? Sem dúvida. E eu acho que a formação tem esse papel, não é? Nesta parte das formações mais das relações, dos afetos, que eu acho que é importante. Sim, sem dúvida, não podemos olhar apenas para os resultados técnicos. Sim. Há uma quantidade também de benefícios que aposta na formação contínua dos colaboradores traz. Sim. Jorge, diga-me mais uma coisa. Quais é que são os maiores, ou na sua opinião, quais é que são os maiores desafios com que se deparam os departamentos de gestão de formação dos hospitais e das unidades? É uma boa pergunta. Não tive muito tempo de pensar nela, mas eu acho que alguns já me apercebi. Por um lado,
Eu acho que assim nós somos talvez o paraíso nos hospitais, não é? Porquê? Porque nós não temos aqueles indicadores que temos que cumprir, não é? A taxa de ocupação das camas, que é importante porque há tanto doente para tratar, e então um hospital é altamente focado nos objetivos e em ter satisfação dos nossos clientes, que são os nossos doentes. O nosso serviço não tem doentes, ou seja, nós trabalhamos para a comunidade que trabalha os doentes. Exato. Então o nosso é satisfazer os nossos clientes, que são os funcionários. E por isso, às vezes, eu acho que é um desafio engraçado nós conseguimos ter uma abordagem capaz de conseguirmos conciliar a formação com a atividade profissional das pessoas, não é? E a vida pessoal delas, que também é importante. Então, às vezes, o problema, por exemplo, se temos formação em horário de trabalho, as pessoas ou vão à formação ou vão trabalhar, mas se são precisas trabalhar não podem vir à formação. Certo. Se forem formações, por exemplo, de 50 horas, como temos algumas, é complicado que as pessoas estejam disponíveis para fazer. Claro que as pessoas vão tendo alguma disponibilidade, os serviços também vão facilitando e vai-se conseguindo, mas acho que aí é um bocadinho mais complicado porque temos objetivos diferentes, não é? Ou seja, eu não estou preocupado com os indicadores, também estou, não é? Porque quero que o hospital esteja bem, mas preocupo mais em ter pessoas a fazer formação e que saiam satisfeitos. Outro desafio, eu acho que é o facto de nós estamos a sair de uma crise, não é? A crise foi muito longa. Agora, esperemos que sim. Esperemos que agora saiamos mesmo a 100%, mas eu acho que assim, quando há crise, temos que pensar o que é urgente e o que é importante. E se formos a ver num hospital, eu na altura não estava lá, mas imagino que fosse assim, o que é importante é haver enfermeiros, médicos, assistentes operacionais, técnicos, é haver medicamentos, é haver condições para fazer cirurgias. Se calhar a formação fica de lado, não é? Porque não é tão urgente. E então, agora a crise já está a passar, os hospitais já estão melhores, mas se calhar continua um bocadinho isso, ou seja, não há recursos financeiros para manter os serviços de formação como nós se calhar gostaríamos. Sim, não é? sim, uma situação ideal, a coisa funcionaria de outra forma. Mas eu acho que tudo se supera, porque assim, a verdade é que, por exemplo, nós este ano já fizemos no primeiro semestre cerca de 85 formações e passaram por lá cerca de 2.600 pessoas, o que eu acho que é bastante bom. Sem dúvida. E pronto, como é que conseguimos isto? Para já, há formação que é paga, até porque é obrigatória, não é? Exato. Os esportes básicos, tudo que tem a ver com emergência, com a área dos incêndios, que também é obrigatório. Portanto, há um conjunto de áreas que o hospital paga e garante sempre, não é? E até porque é uma necessidade e o LS de Matosinhos tem muito essa preocupação em que toda a gente esteja formada nessas áreas. Depois, eu acho que como temos um conjunto tão alargado de pessoas disponíveis para dar formação, é um bocadinho de as motivar a dar formação e pronto, acabam por também fazer algum currículo e acabam por dar o seu saber aos outros. Eu acho que acaba por ser um ciclo muito positivo e pronto, depois os serviços ajustam os horários e as pessoas acabam por dentro do horário poder fazer a formação. E depois também um bocadinho pensar em estratégias, não é? Por exemplo, nós temos algumas parcerias com o Instituto de Emprego que nos dá alguma formação que no fundo acaba também por ser Estado, não é? Sim. Porque o Instituto de Emprego também é gerido pela mesma entidade que é o nosso Governo, que nos dá formação, é bom para eles, é bom para nós e todos ganhamos. E pronto, e depois é sermos criativos, convidar pessoas de fora, por exemplo, há uma área que eu acho que foi criada agora e que está a correr muito bem, que é todos os meses convidamos uma figura pública para ir falar sobre um tema transversal e que às vezes até é um bocado fora da caixa e chamamos conversas antes do almoço. E pronto, isso tem tido uma adesão muito boa e não tem custos, ou seja, convidamos a pessoa vem gratuitamente e fica contente por vir, porque normalmente são pessoas que gostam de falar em público. Partilham o seu conhecimento e a sua experiência. E tem sido, ainda agora o último que convidamos foi o bastonário da Ordem dos Advogados, que nos foi falar sobre o erro médico. E foi super interessante, motivou as pessoas e pronto, eu acho que, eu prefiro dizer que os desafios
podem ser oportunidades. Sim, E sim. temos é que transformar os desafios em oportunidades. Exatamente. Depois há uma parte, para falarmos disto, de como é que se financia a formação, e pronto, é por aí também que os hospitais se financiam para a formação, é através de candidaturas ao quadro comunitário. Ainda agora estão a abrir candidaturas, quando eu cheguei estava a acabar, por isso, de alguma maneira também, quando eu digo que o financiamento não existe, ele existe, não é? Só que vem por outras formas. Por outros meios. E a verdade é que, pronto, sendo aprovada esta candidatura, vamos ter muita formação para dar em 2020, 2021. E esperamos que o resultado, que a resposta seja positiva. Pegando naquilo que referiu há bocadinho, relativamente à gestão da disponibilidade das pessoas, ou porque estão a trabalhar por questão de serviço, ou em termos de disponibilidade pessoal, o que é que acha da formação online? Acha que é uma realidade execuível para os hospitais? Eu acho que cada vez mais importante. Eu posso lhe falar da minha pequenina experiência e é muito giro porque assim, o meu OLS é uma coisa muito diferente. Pronto, e eu estou a adorar esta experiência porque nós não podemos ir ao hospital porque há todo um mundo fora do hospital que também pertence ao hospital ou à unidade local de saúde. E, por exemplo, quando nós fazemos umas conversas antes do almoço com o professor Pinto da Costa, por exemplo, que foi lá falar sobre as curvas da morte, teve o auditório quase cheio, até porque era das primeiras e teve aquele impacto grande, e foi ótimo, mas as pessoas dos centros de saúde também frequentaram, queriam frequentar, só que as pessoas dos centros de saúde trabalham, não é? Os centros de saúde estão abertos de manhã à tarde, não é? Têm uma agenda cheia, toda a gente se programa porque os doentes não são convocados no dia anterior, não é? Há um planeamento e as pessoas ou bem que podem vir ou bem que atendem os doentes e não podem falhar aos doentes. E então senti muito isso, toda a gente me falava de que era importante nós termos um sistema em que as pessoas nos seus serviços pudessem ver a formação. Ou então, por exemplo, gravamos a formação e termos a formação, por exemplo, na intranet, para as pessoas poderem visualizar quando tinham tempos livres. É um desafio que nós temos pensado e falado, para já não... São tantos desafios que ainda não deu para concretizar. Uma batalha de cada vez. Sim, mas fascinava-me imenso podermos ter formação online, formação através de visionamento, que já vamos tendo, por exemplo, não nossa, mas às vezes os serviços centrais mandam-nos, através de e-mail, formações em que nós vamos acompanhando vídeos e depois vamos respondendo. Ainda agora fizemos uma sobre cibersegurança e foi giro porque toda a gente tinha que fazer, não era obrigatório, mas devia, e foi giro porque no fundo eram 15 horas para fazer a formação, porque tínhamos que visionar os vídeos, textos, e correu muito bem. Eu não sei qual é a porcentagem da adesão, mas deve ser boa. Pronto, nós, como serviço, ainda não temos isso, mas acho que o caminho é por aí. Certo, sem dúvida seria uma opção que deitaria abaixo muitas barreiras, principalmente para uma instituição com uma dimensão desse... E pronto, as pessoas estão muito... Porque assim, os recursos são muito humanos, mas não são, se calhar, os ideais, não é? Então, há as férias, há tanta coisa a acontecer. Sim, é muito difícil de se conjugar a disponibilidade para um momento exato e tentar chegar E é como eu lhe dizia no início, a minha preocupação não é dos meus colegas que gerem serviços de atendimento aos doentes. E assim, as pessoas não podem ir para a formação e deixar os doentes, não é? Exatamente, não é? E então o ideal é que consigam conciliar tudo e a sua vida pessoal, que também tem que existir, não é? Muito bem. Jorge, por último, eu sei que em janeiro irão realizar o primeiro encontro nacional dos centros de formação de Portugal. Conte-me mais sobre este encontro, o que é que têm em mente? Assim, a ideia de fazermos um projeto que de alguma maneira pudesse pensar o que é isto dos centros de formação. Isto também era uma ideia que já existia. Depois, entretanto, em conjunto com a minha colega, tentámos lhe dar outra roupagem. A ideia seria um bocado refletirmos sobre, não sei quantos, mas o país
tem imensos centros de formação, ou seja, se houver um em cada hospital, se calhar há alguns hospitais privados que também têm as academias. Portanto, há muita gente a pensar a formação em contexto de saúde. A ideia seria juntar-nos todos, partilharmos as dificuldades e os sucessos, como é que podemos fazer melhor, como é que podemos utilizar as novas tecnologias, cada vez mais são importantes, e se calhar fruto desse seminário ou congresso, podermos criar a partir daí, se calhar, uma rede nacional de centros, ou seja, é uma coisa que ainda não existe, e nós queremos também ser os primeiros, porque serem os pioneiros. Acho que a OLSM, não tenho certeza, tem sido pioneira e é referenciada como tal, e por isso também aqui gostávamos de ser pioneiros, não no sentido de sermos os primeiros, mas porque achamos que é uma necessidade, não é? Sem dúvida. Nós já vamos partilhando algumas dúvidas, algumas coisas que nos preocupam, alguns centros, mas todos juntos teremos uma força maior para podermos ter menos problemas e mais sucessos. Exatamente. Não sabemos se vai ser em janeiro, mas pronto, será no início do ano. Do próximo ano. Sim. Talvez janeiro não, era a primeira ideia, estávamos em janeiro, mas como é logo o início, se calhar vamos deixar para o final do primeiro trimestre. Jorge, agradeço a sua presença e a sua partilha de experiências. Tenho a certeza que servirão de inspiração para muita gente. Assim que está desse lado, muito obrigada pela sua atenção e fique atento às próximas rubricas da Bewiser Corporate, onde iremos apresentar e dar destaque a outros clientes da Bewiser Corporate. Muito obrigada!